Os fabricantes de carros estão em uma corrida constante entre si para criar os designs mais atraentes para vender aos clientes ao redor do mundo. Ocasionalmente, os designers de carros pensam fora da caixa e criam conceitos de design raros e incomuns. Com isso em mente, vamos dar uma olhada em 15 dos carros mais estranhos já feitos. Número 15. Dodge Diora. A caminhonete A100 foi uma série popular da Dodge entre 1964 e 1970. Embora a versão de produção não fosse particularmente especial, houve uma que se tornou um dos veículos mais estranhos que você já viu. Mike e Larry Alexander, de Detroit, Michigan, queriam exibir algo único e especial no Detroit Autorama de 1967. Então eles pegaram uma Dodge A100 de 1965 e a transformaram em uma versão personalizada que chamaram de Diora. Eles cortaram, seccionaram e modificaram o veículo, além de adicionar a tampa traseira de uma Station Wagon Ford, criando um design futurista e único que viria a ganhar 9 prêmios, incluindo o de melhor da mostra. Até a Chrysler ficou impressionada com o Diora, a ponto de a empresa alugar o veículo por cerca de 2 anos para exibi-lo junto com outros carros conceito. Depois de ficar em armazenamento por 30 anos, o carro foi restaurado a tempo para o 500º aniversário do Detroit Autorama, em 2002, vendido em 2009 pelo equivalente a cerca de $410 mil. Você provavelmente nunca verá um desses na estrada, mas eles são bem comuns em outro lugar. O Diora fez parte da primeira linha de Hot Wheels em 1968 e foi relançado como miniatura várias vezes desde então. Número 14. Ferrari 512 S Modulo. Sempre que você vê uma Ferrari passando, geralmente é possível dizer de longe que foi fabricada pela lendária montadora italiana. Mas há um conceito que foi produzido por Paolo Martin, da Pininfarina, para ser exibido no Salão do Automóvel de Genebra de 1970, que talvez tenha dado um vislumbre do que esperar no futuro. A Ferrari 512S Modulo começou como uma Ferrari 512S e foi originalmente convertida para as especificações necessárias para correr na série Canadian American Sports Car Racing. O motor e a transmissão foram removidos e o chassi foi despojado até o núcleo. Os construtores da Pininfarina criaram uma carroceria completamente diferente, que não se parece com mais nada, com um perfil incomumente baixo e em forma de cunha, além de um teto de vidro que desliza para frente para o motorista entrar e sair. As rodas são parcialmente cobertas e o motor V12 da Ferrari foi instalado. Incrivelmente, isso produz até 550 cavalos de potência, o que significa que o modulo tinha uma velocidade máxima de 354 km/h e podia acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3 segundos. Originalmente pintado de preto, mas posteriormente repintado de branco, o modulo ganhou inúmeros prêmios de design e foi recentemente restaurado. Embora esse design possa não ser muito prático para uso em vias públicas, se os supercarros nos próximos anos forem parecidos com isso, o futuro certamente será algo a se esperar. Número 13. Reliant Bond Bug. A Reliant Motor Company de Staffordshire, na Inglaterra, era mais conhecida por um modelo chamado Robin. Mas embora este fosse um veículo incomum, o mais estranho associado à empresa foi um que foi construído entre 1970 e 1974, chamado Bond Buggy. Melhor descrito como um microcarro em forma de cunha, ele foi inspirado por um design anterior que a empresa considerou muito estranho e arriscado para ser lançado, e foi combinado com elementos de um modelo futuro que planejavam colocar em produção, mas que ainda não estava totalmente pronto. O carro de 3 rodas era essencialmente uma moto com um chassi de carro ao redor. Não havia portas. Em vez disso, uma capota se levantava para dar acesso ao interior. As versões originais vinham com um motor de 750, que produzia até 29 cavalos de potência. Havia pouco espaço para 2 pessoas e poucos confortos. Incrivelmente, o Bond Bug podia atingir uma velocidade máxima de 122 km/h e era considerado extremamente divertido de dirigir devido à posição de condução baixa. A empresa acabou vendendo menos de 200 unidades e a produção foi interrompida devido às baixas vendas. Há uma razão pela qual ele pode parecer familiar para você. O chassi do Bond Bug foi a base para um dos modelos que o designer de filmes Tom Caron produziu ao criar o Land Speeder de Luke Skywalker no Star Wars original. Número 12. Sebring Vanguard City Car. Os carros elétricos podem estar se tornando comuns hoje em dia, mas modelos já estavam disponíveis há décadas, com sucesso limitado devido à tecnologia da época e aos designs incomuns com os quais acabaram sendo associados. Produzido pela Sebring Vanguard, um fabricante com sede na Flórida, entre 1974 e 1977, o City Car foi um dos primeiros carros elétricos de produção nos Estados Unidos. E não é difícil entender por que ele nunca decolou de verdade. A ideia do City Car surgiu após a crise do petróleo, no início dos anos 1970, e a empresa se inspirou nos designs dos carrinhos de golfe que já eram usados no país.
Com um design em forma de cunha, apresentava uma frente diagonal plana, um teto reto e uma traseira quase vertical. 3 versões diferentes foram disponibilizadas durante sua produção, cada uma com melhorias incrementais em desempenho e recursos. No total, a empresa produziu cerca de 2.300 unidades, com o principal problema, além da estética, sendo que o carro era útil apenas para distâncias curtas. Apesar de ter uma bateria de 48 volts na segunda versão em diante, que permitia uma velocidade máxima de até 61 km/h, ele tinha um alcance de apenas 64 km e levava o restante do dia para recarregar. Número 11. Fiat Multipla. A Fiat é uma das marcas de automóveis mais conhecidas do mundo e desenvolveu uma reputação por produzir veículos familiares confiáveis a um preço acessível. Isso significa que seus designs nem sempre são os mais bonitos de se olhar, e não há exemplo melhor disso do que o Fiat Multipla, lançado pela fabricante italiana em 1998. Descrito por um jornalista como parecendo um pato de desenho animado psicótico, os proprietários logo se cansariam dos olhares sarcásticos e risadas de seus vizinhos, amigos e colegas de escola. Não há dúvida de que a versão original do Multipla tinha uma frente particularmente infeliz e difícil de gostar. Incrivelmente, porém, todos concordavam que a Fiat acertou em tudo o mais no Multipla. Era confortável, oferecia muito espaço, era confiável e fácil de dirigir, o que fez com que fosse considerado o melhor veículo familiar por vários anos consecutivos. Inicialmente, a Fiat manteve o estilo peculiar do Multipla, mas em 2004, a empresa finalmente corrigiu sua aparência, e ele passou a vender muito bem em mercados ao redor do mundo, quem diria? Número 10. Chevrolet SSR Camry. Construído pela Chevrolet entre 2003 e 2006, o SSR, que significa Super Sport Roadster, foi projetado para ser o novo carro-chefe da empresa, destinado a dominar um mercado em rápido desenvolvimento. Inspirado pelos designs clássicos das décadas de 1940 e 1950, a picape conversível com teto rígido retrátil foi originalmente equipada com um motor V8 Vortec 5E300, que oferecia desempenho competitivo, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 7,7 segundos. O interior era repleto de recursos modernos, tornando-o um veículo confortável e divertido de dirigir. No entanto, era impossível ignorar o fato de que o SSR tinha uma estética estranha e incomum no exterior. A empresa fez grandes esforços para que ele tivesse essa aparência, até reaprendendo uma técnica de produção antiga que não era usada há décadas. Mas o resultado foi algo que não exatamente inspirava os potenciais compradores. Mesmo com uma campanha promocional que viu o SSR ser usado como o carro de segurança das 500 milhas de Indianápolis em 2003 e participar de uma tentativa de recorde de velocidade terrestre, as vendas ficaram muito abaixo do que a Chevrolet previa. Quando o modelo saiu de produção, apenas cerca de 24 mil unidades haviam sido vendidas, o que significa que a empresa mal recuperou os custos de desenvolvimento. Número 9. Volkswagen Thing. A Volkswagen inicialmente projetou o Type 181 para uso pelo exército da Alemanha Ocidental no final dos anos 1960, inspirando-se no sucesso dos bugs nos Estados Unidos, que mostraram o interesse por veículos off-road divertidos. No início dos anos 1970, o modelo estava sendo vendido para clientes em toda a Europa e nas Américas, onde era chamado de Tracker, Safari ou nos Estados Unidos de Thing. O veículo conversível de 4 portas e tração nas 2 rodas foi projetado para ser o mais adaptável possível, o que significava que suas portas podiam ser facilmente removidas e trocadas, e o para-brisa podia ser dobrado para baixo. O teto podia ser totalmente removido se desejado, e a inclusão de assentos em balde cobertos de vinil, orifícios de drenagem e tapetes de borracha perfurada significava que ele era adequado para qualquer condição climática. No entanto, sua robustez nem sempre combinava com o design geral e os esquemas de cores estranhos em que era oferecido. 50 mil unidades foram entregues às tropas da OTAN durante a década em que foram produzidos, mas as vendas para civis foram muito menos bem-sucedidas, principalmente devido a uma marca e marketing fracos, além de não ser nem de perto tão confortável quanto alternativas de preço similar na época. A Volkswagen decidiu, em 1975, quando novos padrões de segurança foram introduzidos nos que seria melhor seguir com a venda de modelos mais novos, em vez de redesenhar o Thing para atender a todos os novos requisitos. Ele continuou a ser vendido para militares por mais 8 anos após isso, e embora o Type 181 tenha sido um veículo popular para esses usos, ele ficará na história como um dos carros mais estranhos oferecidos ao mercado civil. Número 8. Loef Electric. Um dos primeiros veículos totalmente elétricos a serem construídos foi revelado pela primeira vez em 1938, e embora não oferecesse nada como o desempenho dos EVs de hoje, certamente será sempre lembrado por sua aparência futurista e estranheza, especialmente quando comparado com qualquer outra coisa disponível na época. Conhecido como L'œuf électrique, que significa ovo elétrico, ele foi inspirado pelo designer francês Paul Arzens.
A carroceria em forma de ovo foi inspirada nos carros ciclo, que eram populares na década de 1930 em toda a Europa, e foi feita de materiais extremamente leves, como alumínio para o corpo principal, uma estrutura tubular de Duralinox e plexiglass, curvado para as portas e janelas. No total, pesava 350 quilos, o que, combinado com o motor elétrico, deu ao carro uma velocidade máxima de 70 km e um alcance de até 100 km. Apenas um foi feito, mas ele permaneceu como o carro pessoal de Paul Arzens até sua morte em 1990. Agora em exibição em um museu, o carro foi creditado por inspirar o design de vários veículos desde então, particularmente modelos recentes da Peugeot, e até um fabricado pelo Google. Número 7. Peugeot P50K. Em muitos lugares do mundo, há amplas estradas para dirigir, mas especialmente em áreas urbanas, o espaço é escasso, tanto por causa de ruas estreitas, quanto pela falta de locais para estacionar. Há um mercado para veículos pequenos e compactos, e provavelmente o mais estranho e incrivelmente pequeno de todos é o Peugeot P50A. Ele foi originalmente produzido entre 1962 e 1965 pela Peugeot Engineering Company, que ficava na ilha de Man, no Mar da Irlanda, entre a Irlanda e a Grã-Bretanha. Projetado explicitamente como um carro urbano, o P50 tinha apenas 1,3 metros de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura, sendo o menor carro a entrar em produção, um recorde que mantém até hoje. Anunciado pela empresa como tendo espaço para um adulto e uma sacola de compras, o motor de 4,2 cavalos de potência proporcionava uma velocidade máxima de cerca de 61 km/h. No entanto, ele não tinha marcha a ré. Então, se você quisesse dar meia volta, teria que usar uma alça convenientemente colocada na parte traseira para levantá-lo e girá-lo manualmente. Apesar de ser um design lendário e estranho, apenas 50 foram construídos, e 27 deles são conhecidos por terem sobrevivido. Eles agora são itens de colecionador tão raros que, tendo sido vendidos originalmente por um preço equivalente a cerca de $8.500 hoje, um P50 em condição impecável foi vendido em um leilão em 2016 por impressionantes $176 mil. Número 6. Subaru Brat. Vendido pela Subaru entre 1978 e 1994, o Brat, sigla para Bi-Drive Recreational All-Terrain Transporter, era um veículo utilitário com tração nas 4 rodas, que era conhecido como Brumby, Shifter ou simplesmente 284 em outros mercados. Apesar de ser fabricado por uma empresa japonesa, ele nunca foi vendido oficialmente no Japão, o que o tornou um modelo de importação popular. Isso também foi o principal motivo de ser um carro tão estranho. Ele foi projetado especificamente para o mercado dos Estados Unidos e Canadá, de pequenas caminhonetes, um segmento que estava indo muito bem para concorrentes como Toyota e Nissan, mas a falta de experiência da Subaru no design desse tipo de veículo foi o que tornou o Brat tão único. Ao contrário de outros na categoria, todos os Brats tinham tração nas 4 rodas, e havia várias outras características incomuns, como um teto removível opcional tipo T-top, carpete com portas ocultas por molas e assentos plásticos voltados para trás e soldados na caçamba. Isso permitiu que a empresa classificasse o Brat como um veículo de passageiros, em vez de uma caminhonete leve, e apesar de parecer uma escolha de design estranha, isso possibilitou que ele fosse vendido a um preço significativamente mais baixo do que a concorrência. Não foram submetidos ao imposto do frango sobre caminhonetes leves importadas. Número 5. Cadillac Cyclone. As décadas de 1950 e 1960 foram uma época em que os fabricantes de automóveis tentavam ativamente desenvolver novos modelos adequados para o futuro tecnológico que se aproximava, e um dos designs mais incríveis a surgir desse período foi o Cadillac Cyclone. Era um carro conceito que a empresa construiu para exibição naquele ano, e parecia diferente de qualquer outra coisa que alguém tivesse feito na época. É quase uma pena que ele nunca tenha se tornado um veículo de produção, pois certamente teria mudado a face do design automotivo desde então. Ele era equipado com um potente motor V8 da Cadillac e tinha uma transmissão automática, transaxle traseira, suspensão independente nas 4 rodas e, em uma reviravolta de design incomum, um tubo de escape que liberava os gases logo à frente das rodas dianteiras. Este também foi um dos primeiros carros a apresentar tecnologia que hoje consideramos comum, pois possuía sensores de radar montados nos cones duplos do nariz, que se integravam ao sistema automático de prevenção de colisões. Além disso, o carro possuía uma bolha de teto coberta com tinta prateada, reflexiva para proteção contra UV, e grandes barbatanas traseiras, claramente inspirado pelo design de aviação e foguetes. Não é surpresa que este carro conceito agora seja altamente cobiçado por colecionadores ao redor do mundo. Número 4. Chrysler Streamline X. O incrível e extremamente incomum Chrysler Streamline X foi apresentado pela empresa como um carro de exibição no Salão de Torino, em 1955.
Também conhecido como Gilda, foi criado pelo construtor de carrocerias italiano Ghia e inspirado pela era dos foguetes no design americano, como pode ser visto pelas enormes barbatanas traseiras que começam na frente do carro. Usando um esquema de pintura em 2 tons para destacar ainda mais sua forma curvilínea, a cabine era incomumente pequena para permitir que os designers priorizassem a aerodinâmica. A ideia original era equipá-lo com um motor de turbina a gás, algo que lhe daria uma velocidade máxima teórica de 225 km/h. No entanto, isso nunca aconteceu, e ele foi equipado com um motor padrão. Apesar de ser um protótipo funcional, ele nunca foi oficialmente conduzido. No início dos anos 2000, esse sonho foi finalmente realizado quando um colecionador comprou o Streamline X e instalou um motor de turbina a gás AI Research, que produz 70 cavalos de potência a 54.000 RPM, além de usar uma transmissão hidrostática personalizada para transferir essa potência para a estrada. Sendo um carro único, o Streamline X foi oferecido à venda pela última vez em 2008 por cerca de $1 milhão, e é provável que seu valor só aumente como item de colecionador no futuro. Número 3. Nissan Pulsar NECR. Inicialmente designado como N12 internamente, a Nissan projetou um novo carro esportivo no início da década de 1980, que a empresa planejava ser uma edição especial, mas acabou tendo uma produção limitada. Ele foi vendido apenas no Japão, nas lojas Nissan Cherry, onde foi comercializado como Pulsar XA. Mas para os que chegaram à América do Norte, foi renomeado como Nissan Pulsar NX Mare, compartilhando várias peças em comum com o Nissan Sentra. As primeiras versões vinham equipadas com um motor turboalimentado que produzia cerca de 113 cavalos de potência e alcançava uma velocidade máxima de 185 km/h. O que tornou esse carro incomum, porém, foi o número de variações disponíveis, principalmente devido ao uso de peças de outros designs. Ele tinha um estilo estranho e ereto, por exemplo, graças ao para-brisa alto e à estrutura do Pulsar regular, apesar de ter uma altura de passeio mais baixa, e as iterações Convertible e Sportback acrescentaram ainda mais a aparência quadrada. Anos depois, a Nissan lançaria versões limitadas, adicionais, do Pulsar NE Sky, como um Turbo, um Twin Cam e um Coupe. E tanto por seu estilo quanto por seu desempenho, é considerado por muitos entusiastas como um dos melhores carros já produzidos pela empresa. Número 2. Norman Team Special. Norman Team foi um lendário engenheiro automotivo, mais famoso por ter sido pioneiro no uso do Ground Effect em carros de corrida, uma técnica que usa pressão negativa sobre os veículos para aumentar a aderência. Seu sucesso no circuito de corridas o levou ao redor do mundo, e foi quando ele estava na Europa que se inspirou para criar um novo design baseado nos Auto Union Streamliners, movidos por motor V16, que eram comuns na década de 1930. Supostamente, ele começou a esboçar os planos do que se tornaria conhecido como Norman Team Special em meados da década de 1940, antes de fazer vários modelos de argila e finalmente construir o veículo final. O corpo de 5,3 metros de comprimento foi fabricado de madeira, em seguida coberto com 100 folhas individuais de alumínio soldadas juntas. Para torná-lo o mais aerodinâmico possível, não havia capô, porta-malas ou aberturas de portas, e em vez disso, uma única abertura separava as seções dianteira e traseira, que se levantavam por meio de sistemas hidráulicos. O veículo, de aparência impressionante, foi finalizado com para-choques cromados, uma grade, lanternas traseiras de um Ford Packard 1938, faróis e um para-brisa básico, e era alimentado por um motor central de 1947. Depois de ser coberto com uma camada de tinta marrom floco de ouro, esse Buick Straight 8 é, sem dúvida, um dos carros mais bonitos já feitos. Infelizmente, foi encontrado em um estado deplorável em um celeiro em 2002. Após ser completamente restaurado, ele foi novamente destruído em um incêndio em 2018. No entanto, o chassi sobreviveu e tentativas estão em andamento para restaurá-lo à sua antiga glória. Mesmo hoje, há poucos veículos que poderiam se comparar a ele. Número 1. Firebird, um XP21. A década de 1950 trouxe diversos designs sobre como os fabricantes imaginavam os carros do futuro, mas o mais radical de todos foi, sem dúvida, o Firebird, um XP21 da GM. A empresa há muito vinha estudando a viabilidade de usar motores a turbina, a gás em carros, com a ideia de criar essencialmente uma aeronave a jato que ficasse no chão, e o resultado foi inacreditável. O corpo do veículo foi feito inteiramente de plástico reforçado com fibra de vidro, inspirado no jato de combate Douglas F-4D Skyray, apresentando pequenas asas delta, uma bolha de canópia sobre o cockpit de um único assento e uma barbatana traseira com o logotipo da seção de transporte aéreo da GM. 35 galões, ou 132 litros de combustível, eram armazenados na seção frontal, e atrás do cockpit estava o motor turboalimentado Whirlfire.
composto por um gás conectado a uma unidade de potência secundária, com uma saída máxima de 370 cavalos de potência. O carro tinha uma velocidade máxima teórica de 322 km/h, embora isso nunca tenha sido comprovado. Apenas 2 pessoas foram consideradas qualificadas para dirigi-lo, e em uma ocasião, quando o carro quebrou a barreira dos 160 km/h, os pneus começaram a perder aderência, e foi considerado muito perigoso tentar ir mais além. Assista a nossa playlist de veículos para mais vídeos sobre carros incríveis. Sente-se, relaxe e maratone os melhores vídeos de veículos.